Nação, parece que a imprensa decidiu elogiar de vez o Mengão, hein? Porque tá demais. O Flamengo venceu o Vasco por 2-0. Vamos juntos aqui ver o que a imprensa tá falando do Flamengo. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, meus amigos. Foi uma massa em cima do Vasco, hein? E eu gostaria que você chegasse aqui deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, link na descrição. Vamos ver o que a imprensa tá falando do nosso Mengão. A vez sobre isso pro GE já tá no ar, inclusive. No Brasil, naturalmente, a gente fala mais dos atacantes que dos defensores. A gente tem mais atração mesmo no ataque que na defesa e é da nossa cultura de futebol. O Flamengo tem excelentes jogadores do meio para frente, excelentes. Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo, Plata, Michael, Pedro quando voltar, Bruno Henrique. São excelentes. Mas eu acho que há outros times que conseguem competir assim, na formação titular com o Flamengo. Não é esse setor que eu acho que vai fazer a diferença do Flamengo esse ano. Quando eu olho para a defesa, o que está jogando o Wesley, o melhor em campo no Clássico, pelo menos assim foi dito pelo Lédio. O que está jogando o Léo Ortiz, como o Danilo se encaixou no time. Aliás, podia até ser uma dupla de seleção brasileira, Léo Ortiz e Danilo. E na esquerda, Alexandro, Ayrton Lucas, ou quando voltar o Vinha. As opções que o Flamengo tem na defesa, eu acho que tem potencial para ser aquilo que vai diferenciar o Flamengo na temporada. No ataque é muito bom, mas tem outros times com bons atacantes. No setor defensivo, sinceramente, não estou vendo ninguém páreo para o que o Flamengo montou nesse ano. O nosso lateral, que virou técnico, olhou para a cozinha dele com a mentalidade europeia que ele tem. Eu acho que montou uma defesa que o Flamengo talvez não tenha desde 19. Lá com o Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e o próprio Felipe Luiz. Estou falando bobagem, né, Gil Carmona? Boa tarde ao senhor, hein? Bem-vindo à Seleção Esportiva. Fique à vontade, viu, para dizer que eu estou falando bobagem. Não, eu não nem essa é a minha abertura, mas eu vou fazer uma abertura longa, pode ser. Longa? Você quer quantos minutos para sua abertura? 2 horas e meia de programa, deixa eu falar. Bora. Cara, se o Dorival quiser, ele convoca os 4 jogadores da defesa do Flamengo. A gente está falando de seleção brasileira, calma também, né? O Danilo é um jogador que já é da seleção. O Léo Ortiz na última... A minha única dúvida é se, de fato, consegue render o suficiente para jogos em níveis de seleção, entendeu? O Léo Ortiz já estava na última. O Danilo é lateral de seleção. Eu acho que minha dúvida é saber se o Dorival vai passar a chamá-lo para ser zagueiro. O que caberia muito bem, inclusive. Que é o desejo dele. Caberia que é o desejo do jogador, inclusive. É o melhor lateral que tem hoje no Brasil. O Wanderson está jogando bem na seleção. Ele pode chamar o Wesley e o Wanderson, deixar o Danilo na zaga. Ó, Danilo, você é titular absoluto da lateral, agora você vai disputar o lugar na zaga. É o que você quer? E se ele quisesse, ele chamava o Alexandre. Eu acho que, mas ele não tem chamado, acho que ele não vai chamar. Aí tem que combinar com o Flamengo, que já vai perder a Arrascaeta, De La Cruz. Aí... Combinar nada, amiga. Tá FIFA, o Danilo no lugar do Marquinhos? No lugar que eu digo, na vaga, né? Não no campo. Brigaria. Eu acho que... Até porque na cabeça do Dorival, no início, a zaga era Militão e Gabriel Magalhães. O zagueiro absoluto dele, a não ser que tenha mudado alguma coisa, é o Gabriel Magalhães. Sobre negócio de time bom, time ruim, eu não tenho a menor dúvida para dizer que o pior time hoje da Série A jogando no Brasil é o Vasco. O Vasco, cara. O pior time da Série A? Não. Jogando. Em ação. Não, em atuação. Em nível de atuação. Nesse momento. É o Vasco. Está jogando muito mal. Muito mal. Tem elenco para ser o pior? Não. Eu nem acho. Acho que tem elenco para ser competitivo como foi ano passado. Se classificou para a Sul-Americana. Mas o futebol que o Vasco está jogando hoje é um futebol rebaixado para brigar lá embaixo. E não vejo ninguém. Estou vendo muitos jogos nesse início de ano. Copa do Nordeste. Tá com tempo, hein? A escala tá ajudando, hein? Trabalho, né, Aninha? A escala tá ajudando, hein? Trabalho. Ainda vejo os jogos do João Fonseca. aí é o seguinte. Cara, não vejo ninguém jogando pior que o Vasco. Cara. Não vejo ninguém jogando pior que o Vasco. Então, é para acender a luz de todas as cores. Vermelha, amarela, verde, azul, para não ter... Faz logo um arco-íris para ninguém perder o foco. Por quê, gente? Cara, o Vasco fez uma atuação ridícula no segundo tempo contra o Fluminense. Ridícula. E constrangedora e humilhante no primeiro tempo contra o Flamengo. Melhorou no segundo tempo, a gente registrou. É justo dizer isso. Melhorou. Agora, o Flamengo... Eu acho que o Flamengo, inclusive, ele não entregou tudo que pode no clássico contra o Vasco. Não precisou. Não foi necessário. Não foi necessário. Isso é o mais constrangedor. Nem usou força máxima. Acho que estão trabalhando, querem fazer, querem melhorar, mas hoje... O trabalho está ruim. Está ruim.
E o torcedor está desesperado, cara. Conheço muitos. Também. Ana, Lédio, quem nos acompanha. Você tem realmente uma situação que é preocupante pelo lado do Vasco, extremamente animadora pelo lado do Flamengo. E entendo que o Flamengo já tem uma proposta muito bem definida, e o mais interessante do jogo de sábado foi que não era uma formação que, digamos, o Felipe Luiz considere a titular, mas as ideias e os conceitos foram tão bem assimilados que não existe diferença. Não existe diferença. Há uma dificuldade de outras equipes quando você fala de continuidade de trabalho. Por exemplo, o clássico de ontem foi um clássico decepcionante. Só transpiração. Um choque feio? O choque feio. Só transpiração, nenhuma inspiração. Um clássico com equipes, com o custo do Palmeiras e do São Paulo, em que, a rigor, o São Paulo teve uma oportunidade, que foi um arremate do Lucas Moura, defendido pelo Weber. Só isso. E o Palmeiras, que ontem esgotou a possibilidade de só cruzar a bola sobre a área. Teve 2 com o Flaco Lopes, e o jogo teve 30 faltas, recorde de faltas, nos clássicos do Campeonato Paulista. Tudo bem que o árbitro é aquele tipo de árbitro que picota o jogo, ele é refém do apito, mas independentemente disso, o que você viu ontem que você tira de São Paulo e Palmeiras? O que você tira? Você no sábado viu um clássico, eu à tarde comentei Internacional e Monson. Independentemente da fragilidade do Monson, você tira coisas do Internacional. Ele está bem. Você olha e vê... Inter é um dos times que está bem, né? Você tira coisas. Terminou com a melhor campanha da fase de classificação do Gauchão. É o único invicto do Campeonato. Você tem coisas a tirar do Internacional. Continuidade do trabalho. Você tem coisas que você tira do Flamengo. Ontem, nós vamos falar muito do clássico aí, mas não tinha nada para tirar. Falar do clássico carioca, depois a gente vai falar de Palmeiras e São Paulo, choque de realidade rei. É constrangedor, cara. Eu fico com vergonha de ver o Vasco jogando contra o Flamengo. Vergonha. Tem a diferença do elenco, né? Tem a diferença de dinheiro. O jeito que o Felipe Luiz está armando o time do Flamengo, desse jeito de jogar muito em cima, a gente já conversou aqui. Quando o Vasco melhora no segundo tempo, falar, teve algumas mudanças, assim, o Carille fez uma coisinha ou outra, né? Inverteu o Tietê, acho que ele recuou um jogador, tal, ok. Mas pra mim foi muito mais o Flamengo exausto mentalmente de ficar fazendo aquilo o tempo inteiro e relaxou e tomou uma pressãozinha, verrete de cabeça e tal, do que propriamente o Vasco. O Vasco melhorou pra caramba. O primeiro tempo foi uma vergonha, cara. Parecia Campeonato Carioca, daquele time muito grande com um time muito pequeno. Desculpa, foi muito ruim. O Vasco não pode jogar daquele jeito. E se o Felipe Luiz for jogar dessa forma todas as vezes, já falei pra vocês, ele vai estourar os caras. É que ele tem elenco, ele vai trocando. Mas esse jeito de jogar é muito difícil de manter até dezembro, até 21 de dezembro. Não sei como ele vai resolver. É legal, massacra, mas até 21 de dezembro é duro. E o Vasco, assim, alternativa nenhuma, não acontecia nada, não tem profundidade, não tem velocidade, não tem criatividade. O Flamengo deitou no primeiro tempo. E era pra ter sido mais, é que teve o gol do Plata anulado, né? Mas foi... Foi o impedimento do Varela ali. Cara, foi muito triste de ver. Muito triste. Eu fico... Desculpa, não façam corte pra não apanhar, mas não parecia clássico. Não parecia clássico. Já fizeram esse corte e foi do Lédio, que comentou a partida. E o Lédio não esconde de ninguém que o Lédio é vascaíno, mas ele e aí algumas páginas pegaram as declarações dele no jogo, né, na transmissão, e usaram porque o Lédio, ele usou frases fortes, palavras fortes, mas ele estava sendo honesto, sincero, e às vezes é até o que falta, porque de fato eu imagino que isso seja um grande incômodo, porque você pega ali outra estatística que rodou ao longo do fim de semana, os últimos 30 jogos, desde 2017, 30 clássicos Flamengo e Vasco. Essa estatística é muito triste, cara. 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 vitórias do Vasco. Você pega os últimos 30 jogos, Flamengo e... Escolhe um time aí que deve ter jogado 30 vezes. Flamengo e Juventude. Palmeiras, Flamengo Botafogo. Aí... Você quer o time médio do Campeonato Brasileiro? Se pegar Flamengo e Juventude, os últimos 30 jogos, o Juventude deve ter ganhado mais de 2 vezes. Quer dizer, com certeza ganhou mais de 2 vezes do Flamengo do que... É óbvio que Flamengo e Vasco jogam mais, então esse recorte vai para 2017, e aí desde 2017 já é o abismo, né, financeiro.
o Vasco está numa fase muito ruim, né? Tá num século muito ruim, né? Os rivais usam isso até para provocar, mas a verdade é essa, o Vasco teve ali um hiato 2011, 2012, né? Bons, montou um bom time. De resto, assim, se você, né, o Vasco teve rebaixamentos, teve ano que não conseguiu subir na Série B, então montou times muito ruins, como esse time até agora é muito ruim, né, o time do Vasco. E aí é claro que é um abismo, você vê. O primeiro tempo só não terminou mais por falta de pontaria. Talvez porque o Pedro esteja lesionado, ou o Flamengo ainda não está. O Flamengo tem muito ponta, é bom, mas talvez falte jogador clínico, né, para botar a bola lá dentro. Acabou fazendo 1-0 só com o Bruno Henrique no gráfico do aplicativo, né, tem o verde e o azul. E aí você tem uma noção, sem assistir ao jogo, como é que o desempenho pelo menos foi, né? Placar não, porque você pode fazer um gol num ataque só, se defender, dar sorte, beleza. Mas o Vasco é isso, só dava chutão no primeiro tempo, não conseguia sair jogando, porque o Flamengo faz a pressão muito bem. E aí eu imagino, né, a agonia que tenha sido pro vascaíno assistir ao jogo, e eu acho que o Led conseguiu representar bem o torcedor vascaíno sem ser profissional. Né? Ele estava ali exercendo a profissão dele, o objetivo dele ali, né, é dizer o que ele está enxergando, e ele disse com palavras duras, porém eu acho que o momento pedia aquelas palavras. E aí no segundo tempo ficou até provado que o Vasco poderia ter feito melhor, porque passou a incomodar, ou pelo menos não sofrer tanto lá atrás, né? O Flamengo já não teve tantas chances, talvez o Flamengo tenha cansado, é isso, e aí... Eu acho que não dá para ficar o tempo inteiro fazendo isso, não dá mesmo. Entraram Luiz Araújo e Cebolinha, um desses caras no Vasco seria disparadamente o melhor jogador do Vasco. Mas é sacanagem, né? Sobe a placa, Léo Ortiz, Luiz Araújo, Cebolinha, porra, difícil. Então, acho que aí o abismo fica muito bem ilustrado, né, em quem sai do banco de cada time, né, o Vasco não tem opções sequer no time titular, né, o que dirá no banco, né, os maiores salários do Vasco, Coutinho e Payet, não entregam, né, nem como se fossem top 5 do time titular. Então, é triste a situação do Vasco, porque eu sei que o Pedrinho está lutando, está se esforçando, deve estar sofrendo muito. A janela fecha no dia 28, já daqui a pouco, e o Vasco, com o que tem, é candidatíssimo ao rebaixamento. Com o que tem, o Vasco pode ser vendido, né? Está na conversa ali com o Grego ainda, que a gente não sabe em que estágio está. O Vasco pode conseguir contratar um ponta que mude o cenário do time, tem o David e o Adson para voltarem e vai melhorar o time, mas, cara, tá muito feio realmente a situação assim do Vasco, e não é um 2-0, porque assim, se for olhar pela ótica do placar, o jogo ficou aberto até o 46 do segundo tempo, que foi quando saiu o segundo gol. O Vasco numa bola chata, mas é que você olhava ali e fala, cara, não vai acontecer nada, né? Essa é a sensação de não é clássico, não vai acontecer nada. Nem a camisa ali ajudou, assim, não acontecia nada. Era muito triste de ver, não parecia o Vasco, não parecia... E uma chance depois... que é a chance padrão do Vasco, que sim, se o Verratti receber bola em profundidade para ele correr e tocar na saída do goleiro, ele vai ter uma enorme dificuldade. Já ele na bola aérea, é uma das melhores bolas aéreas do Brasil. É isso. O Vasco tem que ter o jogo viciado em torno disso, no momento. O Vasco tem que jogar para cruzar. E o Vasco tem que fazer. No final do jogo, lá teve uma confusão com o Wesley. Cara, eu não acho nada de... Eu continuo achando que tudo é válido. O Wesley fazer aquilo pode, os vascaínos ficarem bravos também, mas o juiz deveria ter sido mais enérgico na hora de punir. Você tenta roubar a bola dele ou dá uma pancada nele, tudo tá valendo depois que você provoca, entre aspas, o adversário. Certo? É uma provocação. Tem gente que é mais fria e beleza, tem gente que vai lá dar porrada. Mas isso se transformar num assunto tão importante... Aí eu já acho exagero. Os vascaínos também levarem demais isso a sério. Acho exagero. Acho que é mais uma... O Felipe repreendeu até o Felipe Luiz na coletiva. Na coletiva, né? Queria ver o que ele falou lá dentro. Na coletiva. Mas é porque isso... eu também sou contra, tá? Eu acho que, tem que provocar, né? Mas é que existe um tal código, né? Alguns ainda respeitam esse tal código de, vamos na bola, vai tentando fazer o gol, né? Mas eu nem achei na hora, assim, eu achei que ele deu de letra por opção. Os caras dão de letra o tempo inteiro. Foi negócio. Mas assim, qual o problema também? Tá aí, nação, então, a imprensa falando sobre a partida. Essa partida ficou marcada, hein? Porque tá todo mundo elogiando o Flamengo e o Vasco, hein? Pelo jeito vai brigar pra não cair nesse ano de 2025, porque o time tá feio demais, tá jogando muito feio. Pelo amor de Deus, que time ruim é esse, cara? Mas Mengão venceu, a gente não pode tirar os méritos do Flamengo. O Felipe Luiz está fazendo o Mengão jogar o fino na bola. E aí, na sua opinião, quem foi o melhor da partida entre Flamengo e Vasco?
Comenta aí, deixa nos comentários aí a sua opinião. Vamos ficar de olho aí para a próxima partida, o que o Felipe Luiz vai preparar. A gente viu aí os comentaristas falando sobre essa partida e agora a expectativa no Flamengo é muito boa. A expectativa é o seguinte: Flamengo está rumo ao título. Vamos ver se o Mengão conquista esse campeonato carioca. Na minha opinião, já é do Mengão. Tamo junto, nação. A gente se vê no próximo vídeo.